meditação da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós leremos ainda o capítulo 3, irmãos, o verso 21 até o verso 26. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, leremos capítulo 3, do verso 21 até o verso 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Oremos ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concede o grande privilégio de, como povo do Senhor, de ouvir a Tua voz por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Então, apesar de mim mesmo, apesar do homem, Senhor, que a Tua palavra, a Tua graça, o Teu conhecimento e o poder, no poder do Espírito Santo, se faça ouvir nessa noite, para que haja encorajamento, para que haja esperança, para que haja desafio, exortação e para que haja salvação no nosso meio. E o Senhor então seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Existem palavras que na revelação bíblica elas têm um peso muito grande. E palavras como justiça, santificação, né, regeneração, são termos que teologicamente têm um peso muito grande. E elas precisam ser descortinadas cada vez mais para contemplarmos e compreendermos o significado dela e assim aplicarmos para a nossa vida. Mas existem, não precisam necessariamente ser um verbo ou um substantivo ou um adjetivo. Pode ser uma preposição. Pode ser uma preposição. E se nós estamos diante de uma preposição ou uma conjunção, como alguém pode chamar a preposição ou uma própria conjunção, se ela for uma conjunção aditiva, se for adversativa, em que há uma mudança na rota do texto e aquilo traz uma nova perspectiva no texto, isso salta aos nossos olhos. Por exemplo, quando você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 2, você encontra a narrativa da criação e Deus criando depois o homem, colocando no jardim do Éden, depois cria a esposa, cria a sua esposa e diz como eles devem viver. Então ele ordena que o homem deixe pai e mãe, se una à sua mulher, se tornem os dois uma só carne. Então você tem uma harmonia entre Deus, a criação, o homem. E aí começa o capítulo 3, o verso 1, dizendo: mas a serpente era mais sagaz de todos os seres que Deus havia criado. Mas a serpente. Essa adversativa, ela muda a rota da narrativa. É a entrada do pecado, é a quebra do pacto, é o maligno estabelecendo o seu papel na história da humanidade.
é o mundo ganhando a força do mal, é o homem revelando o caráter da morte, mais a serpente. Mas tem um texto, e é interessante que a rota, então, agora, ela passa a apenas ter uma lógica, ela tem um fluxo normal. Tanto é que o apóstolo Paulo chega a descrever que a morte é descrita assim em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vai dizer que nós andamos segundo o curso deste mundo. Nós andamos segundo o curso, isto é, agora parece que só há uma inclinação natural. Mas a serpente, e agora nós seguimos um fluxo do pecado, da morte, da condenação. E por falar em Efésios, no capítulo 2, do verso 4, mais uma vez o apóstolo Paulo introduz uma adversativa dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A história toma outro rumo. O fluxo de morte, de pecado, de destruição, tem uma outra rota, um outro padrão e um outro princípio. Isso é um princípio, me parece que, usado pelo próprio profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 6, quando ele começa dizendo assim: todos nós, aí termina com a palavra todos nós, no verso 6, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Aí no meio do verso 6 diz assim: mas Deus fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. Não é diferente nesse texto de Romanos que nós estamos lendo também. Parece que a esperança se esvaiu, porque o homem tenta salvar-se por sua própria justiça, e Paulo mostra que nem aquele que vive na iniquidade, nem aquele que é moralista está redimido, porque não haverá esperança na justiça pessoal. Não há saída para o homem, então Paulo vai e introduz o verso 21, dizendo: mas agora. O que Paulo vai fazer aqui, irmãos, é exatamente mostrar o que era impossível ao homem. O homem não poderia ser justificado por sua própria obediência. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. E o padrão que ele criou para a sua própria salvação era a sua própria condenação. Porque ficou claro desde o princípio da queda, desde a narrativa de Gênesis, no capítulo 3, que o homem imediatamente vai tentar produzir um modelo próprio de redenção, e esse modelo é fazer com as próprias mãos. Ele fez vestimentas de folha de figueira com as próprias mãos. Esse passa a ser o modelo natural do homem caído. Ele quer se redimir por sua própria obediência. Ele quer ser salvo por sua própria justiça. E a única coisa que ele consegue fazer é aprofundar a iniquidade no coração dele e desprezar Deus e os outros. Porque quanto mais o homem moralmente se veste desse moralismo e dessa ética e rejeita Cristo, cada vez mais ele afunda na iniquidade. Como não tendo esperança para esse homem. O apóstolo Paulo, com sua sobriedade, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele vai exatamente nos mostrar que se não fosse o mais Deus, o mais agora, não haveria esperança para nós. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Os termos, eles têm um peso muito grande nessa expressão. Ora, normalmente alguém vai pregar esse texto, ele vai pregar até o fim, o verso 27, não teríamos condições de fazê-lo hoje,
sem entrar na parte do culto de domingo que vem. O tema é mais complexo, então o que nós faremos aqui é dividir exatamente no meio o texto, para que no próximo domingo a gente possa expor quais as condenações que são trazidas para aqueles que buscam a salvação por sua própria justiça e rejeitam o Evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo, quais os benefícios trazidos por aqueles que confiam somente em Cristo e rejeitam a sua própria justiça. E aqui a expressão paulina é justiça de Deus. Veja que coisa. Agora sem lei se manifestou a justiça. O que significa sem lei? O que é isso? Normalmente alguém pode imaginar que Paulo está dizendo, veja, nós temos que rejeitar todo o Antigo Testamento, ou toda a lei moral de Deus. Isso não é o que ele está dizendo aqui, em nenhuma hipótese. O que é sem lei para o apóstolo Paulo? A parte de qualquer tentativa pessoal de guardar a lei de Deus, o homem é justificado. A parte de qualquer tentativa do homem de ser perfeito obediente da lei, a salvação se manifesta. O que Deus acabou de provar aqui e agora é algo fundamental. O que ele acabou de provar nos textos anteriores? É impossível o homem salvar-se a si mesmo por sua própria obediência, porque está morto no seu pecado. Paulo então vai dizer, a salvação se manifesta sem lei. Ora, sem lei é mostrando que não há como você praticar a lei para a sua própria salvação. E aí ele diz, a justiça de Deus se revelou. O que é exatamente a justiça de Deus? O que significa isso? É a mesma expressão, por exemplo, que Paulo utiliza lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, verso 17 e 18. Veja, ele diz assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus. O que é isso exatamente, irmãos? Aqui não é simplesmente um atributo de Deus de justiça que está em jogo aqui, mas é a justiça de Deus provida em Cristo e imputada a todo aquele que crê. Ele não está tratando aqui de um atributo divino. Vamos falar que Deus é justo, com essa natureza. Ora, não é negado isso no texto, mas não é isso que Paulo está ensinando. Ele está dizendo, ora, o modo para o homem ser salvo é por meio da justiça que vem de Deus, não a justiça que vem do homem. A justiça que redime o pecador é a que vem do próprio Deus, não é que vem do próprio homem. Isso é imputado a todo aquele que crê. Voltando lá para o texto que eu citei, do Romanos 1, especialmente no verso 17, veja lá comigo, por favor, as palavras do apóstolo Paulo. Romanos 1, verso 17, Paulo diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É exatamente isso, justiça provida em Cristo, e imputada a todo aquele que crê. Imputada a todo aquele que crê. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, irmãos. No capítulo 5. Texto conhecido nosso, mas importante ser frisado aqui. Capítulo 5, verso 21, especificamente. O último verso do capítulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende? Veja qual é a justiça que me salva, a justiça de Deus. Veja, o que Paulo está tratando aqui é do que nós chamamos na teologia de dupla imputação. Primeiro, o meu pecado é imputado a Cristo, e a justiça de Cristo é imputada a mim. Somente por isso que é óbvio e lógico, aparentemente, ver a única razão pela qual alguém que nunca cometeu pecado se tornar pecado é pelo fato de que o pecado pelo qual ele é designado agora não é o pecado que ele cometeu, mas o pecado que ele leva sobre si.
Aquele que nunca cometeu pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Declarado justo, feito justiça de Deus. O pecado que Cristo morre não é o seu próprio pecado, é o meu pecado. A justiça que me salva não é a minha própria justiça, é a justiça dele. Agora se manifestou a justiça de Deus, a parte da lei. A justiça de Deus se revelou. Ora, essa justiça então, como Paulo muito bem descreve aqui, irmãos, ela é testemunhada, não é? Onde ela é testemunhada? Se você voltar o texto comigo, por favor, de Romanos, no capítulo 3, volte o texto comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, ainda o verso 21, diz assim o texto sagrado. Finalzinho do texto, pela lei e pelos profetas. Veja, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O mesmo evangelho que foi testificado no Antigo Testamento é o evangelho que é ouvido hoje. Esse é um princípio que, quando Paulo está conceituando o evangelho lá no início da sua carta, no capítulo 1, verso 2, ele vai usar o mesmo critério. Volte comigo, por favor. Romanos 1, verso 2, veja as palavras próprias do apóstolo Paulo, descrevendo o evangelho de Cristo. Ele diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. O evangelho que foi prometido pelos profetas nas sagradas escrituras. Aqui, no caso em que Paulo trata no capítulo 3, ele retoma o tema dizendo: o mesmo princípio é estabelecido, isto é, foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Testemunhado pela lei e pelos profetas. Quando você lida com essa temática, então, certamente algumas questões elas vão sobressair. É importante nós entrarmos em alguns detalhes para entendermos o que Paulo estabelece aqui no texto, como nós acabamos de ler. Justiça e justificação. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que a palavra justiça necessariamente significa, irmãos? Né? Vamos pensar mais ou menos no seguinte. Tem um escritor que usa uma seguinte imagem para descrever isso. Por exemplo, você está buscando um trabalho, não é? E você então é ordenado a fazer, não é, apresentar um resumo da sua própria vida, não é? Apresentar o que você fez, onde você trabalhou, qual é o seu histórico de trabalho e fazer alguma coisa profissionalmente organizada para você apresentar e conseguir o seu trabalho. Você envia o documento e você espera que você seja aceito com base naquelas informações que você passou para eles. O seu registro, veja só, não tem nada nele que possa desaprovar ou desqualificar você do trabalho. Essa é a sua esperança. E você acha que tudo que você está informando ali qualifica você para aquele trabalho que você deseja receber. Toda religião e toda cultura acredita a mesma coisa. Veja só, irmãos. Muitos acreditam no registro espiritual e moral. Você realiza tantas coisas, você faz tanta coisa e você espera que por causa daquelas informações que você tem no seu registro, você seja recebido por Deus. A minha vida mostra que eu sou digno de receber tais benefícios do Senhor. Paulo diz: não, mas agora, tem sido revelado desde o Antigo Testamento a justiça divina, a justiça de Deus,
um registro perfeito que é dado a você. A única maneira que você tem de ser recebido por Ele, usando a linguagem e alcançar o seu trabalho, é se o Senhor, Ele mesmo, expressar dentro do seu próprio documento a sua própria justiça. Nenhum outro lugar você vai ter ofertado tal coisa, irmãos. Ponha isso como seu fundamento. Nenhum outro lugar você vai conseguir isso. Fora do Evangelho, você deve desenvolver a sua própria justiça e oferecer a Deus a sua própria justiça. E esperar ansiosamente, porque a única coisa que os que são salvos por sua própria justiça desenvolvem na vida é ansiedade na alma, esperar que seja aceito. Será que Deus vai me receber com base naquilo que eu tenho produzido? O Evangelho diz: Deus desenvolveu uma justiça perfeita e ofertou isso a você. É a única maneira de você ser aceito por Ele. Isso é singular para o cristão, irmãos. O Evangelho de Cristo. Ele vai reverter tudo aquilo que a cosmovisão do mundo e as religiões do mundo imaginam sobre salvação. Não há uma outra religião onde a salvação dependa da justiça de outro, não de si mesmo. Porque quando Cristo é rejeitado, a justiça de Deus é rejeitada, você tem que ser aceito por Deus. Não muda o princípio, você precisa ser aceito por Deus. O seu problema é que agora você precisa construir uma história particular com base na sua própria vida e dizer: com esse fundamento eu quero ser recebido pelo Senhor. Como essa justiça vem? Esse é o grande ponto dos versos 22 ao 25. Primeiro, o verso 22 vai dizer: ela vem através da fé em Jesus Cristo para todo aquele que crê. Veja só, fé em Jesus Cristo para todo aquele que crê. A fé recebe a justiça com um único objeto em que você deve crer: Jesus Cristo. Não é a fé genérica, é a fé em Cristo. Você entende? Esse é o outro grande problema. Alguém certa vez disse, nos fundadores dos Estados Unidos, uma vez alguém disse assim, que um dos fundadores certa vez afirmou: a nossa nação é fundada poderosamente na religiosidade e na fé, e não importa qual seja. Essa é a visão do mundo hoje. Você crê em alguma coisa. Todo mundo tem e crê em alguma coisa. Mas Paulo vai dizer no verso 22, e é esse o grande ponto nosso aqui em questão. Veja, o fundamento: justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Esse é o objeto, eu não posso crer em outro. O objeto da fé é Cristo. A fé não é algo em si mesmo. Veja, ter fé na fé não me redime. Preciso crer em Cristo. Eu posso ter fé irremovível na habilidade do meu próprio braço. Eu posso ter fé irremovível de que tudo que eu faço é muito bom e isso me dará condições de chegar diante de Deus e ser recebido por Ele. Mas a sua fé, ela será um fracasso, porque você confia, em última instância, em você mesmo. Não é a fé que salva. Entenda isso, não é a fé que salva. Deixa eu me arriscar um pouco mais. Não é a fé em Deus que salva. É a fé em Jesus Cristo que me salva. Se eu não creio em Cristo,
eu não sou salvo. Não há salvação para mim. A primeira coisa fundamental aqui que Paulo estabelece é: eu preciso crer em Cristo. Segundo Paulo, essa é a justiça que vem de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Veja, não pode ser por minhas próprias ações ou esforços. No verso 23 ele vai dizer, veja, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Literalmente o verso 23 diz, todos pecaram e falta necessariamente a glória de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus e o nosso propósito é trazer glória a Ele. Esse é o propósito da nossa vida, trazer glória a Ele. No nosso pecado, nós perdemos essa glória. Nós não podemos viver na presença de Deus e, ao mesmo tempo, nos alegrarmos com a aprovação dEle, dizendo, nós seremos recebidos por base do que nós fazemos. Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Onde essa glória é resgatada? E o que essa glória, então, ela pode manifestar-se? O que ela pode manifestar a mim? Deixa eu ir com você um pouquinho, por favor, sem desmarcar o texto de Romanos. Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Final do capítulo 3 e início do capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, final do capítulo 3, depois nós vamos até o início do capítulo 4. Ele diz assim, a partir do verso 15 em diante, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Lembra que Paulo diz, o Espírito é o Senhor. Agora veja o capítulo 4, no início dele, por favor. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todos os homens, de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Jesus Cristo. Todos carecem da glória de Deus. E essa glória só é restaurada em Cristo. É o Evangelho de Cristo. Todos nós pecamos. Ora, o único que vai restabelecer essa glória é aquele que nunca cometeu pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos caíram e estão longe da glória de Deus. Em Cristo a sua glória, então, é plenamente resgatada. Preste atenção nisso, irmãos. Em nosso pecado nós perdemos essa glória. E nós não podemos viver na presença de Deus e usufruir da sua presença sem a glória do Evangelho de Cristo. Paulo ainda continua. Essa graça, no verso 23, essa graça, ela não apenas
Veja, no verso 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e encarecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essa palavra que é importante, justificado livremente. Interessante, se você for para o catecismo da nossa igreja e ouvir a pergunta, o que é justificação, o que é santificação, o que é adoção, você se impressiona com isso. É um ato da livre graça de Deus. É assim que começa tudo que nós recebemos da parte de Deus em Cristo. Ele descreve, é um ato da livre graça de Deus. E o que é maravilhoso, a própria santificação descreve, é um ato da livre graça de Deus. Paulo diz, né, com as suas palavras, sendo justificados gratuitamente. Por que isso é importante? Porque você pode imaginar a fé como um tipo de obra. Você pode imaginar isso. Algumas pessoas acreditam, irmãos, e algumas pessoas terem algum tipo de confiança no Senhor. Elas dizem, a minha fé, e elas acham que a pessoa pode crer, e a sua fé é que vai lhe salvar nos termos da palavra. É verdade que sem fé eu não posso agradar a Deus, porque o meio pelo qual isso acontecerá é pela fé, mas a fé nunca é descrito na Bíblia como causa, mas como meio. Interessante, essa palavra é usada lá em João, no capítulo 15, verso 25. O Senhor diz assim, eles me odeiam sem causa. Sabe o que significa, irmãos? Paulo está dizendo aqui, é uma graça sem causa. Assim como você odeia, assim como o homem que não tem a Cristo odeia Cristo sem causa, Paulo está dizendo, a graça é sem causa. Entenda o que significa sem causa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não há nada em você que tenha feito Deus desejar salvá-lo. Não foi porque ele creu, ele viu que você iria crer, então ele antecipou e te salvou. É estranho pensar assim, até porque se a fé é o meio que eu vou alcançar aquilo que ele prometeu, é estranho imaginar a fé como uma causa de alguma coisa. Veja, a causa porque Deus vai derramar graça sobre mim é porque ele viu que eu ia crer. Enquanto a Bíblia descreve que a fé é o meio pelo qual aquilo que ele designou na eternidade vai chegar a mim, nunca como causa, mas sempre como meio. Nós não podemos cair nesse erro, irmãos, de pensar que a nossa fé nos salva. Embora no Antigo Testamento Deus ordenasse a obediência à lei para a salvação, não significa que Deus mudou o seu modo de fazer no Novo Testamento. Como vimos hoje pela manhã, ele ordena a lei para a salvação, para que se manifeste a necessidade de um mediador e para que ele opere no coração do homem a mudança que só ele pode fazer. Porque jamais alguém poderá ser salvo por sua própria fé e por sua própria obediência. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação é pela graça. Ora, veja se Paulo não diz isso no próprio texto, quando ele fala que foi testemunhado pelos profetas e pela lei. Paulo traz a história do Antigo Testamento como base para isso que ele está falando aqui. Então, nunca você pode imaginar o contrário disso. A salvação que nos foi dada é concedida livremente. Paulo usa essa expressão, gratuitamente. Gratuitamente, nada eu fiz. Não havia mérito em mim. E Paulo é o maior exemplo histórico disso. Paulo seguia rumo à destruição da igreja, quando ele foi salvo pela graça
Se alguém entendia o que era a salvação pela graça, esse alguém era o apóstolo Paulo, que seguia para matar a igreja e foi salvo. Quando você vê a história de um homem que abusou de uma pessoa por algum tempo, abusou mesmo, e essa pessoa hoje vive com grandes angústias de alma. E esse homem que merecia o inferno foi redimido pelo Senhor e salvo. É algo que passa da nossa capacidade de entender. Nossa justiça diz: ele tem de morrer. É óbvio que não confunda, eu não estou confundindo crime com pecado. Se ele cometeu um crime, ele tem que ser punido pelo seu crime. E não é a igreja que pune ninguém de crime, é o Estado. E ele tem que ser entregue ao Estado para ser punido. Eu estou falando da salvação dele. Algo que você não pode imaginar. É por isso que é gratuitamente. Isso me faz então de imaginar e pensar em você, na sua luta. Você que não tem Cristo hoje à noite, imagina a sua luta hoje. E você escravizado pelo pecado. E por natureza você odeia o Evangelho de Cristo. E você pensa: não há esperança para mim, porque eu estou atolado em iniquidade, e até o pescoço eu estou atolado em iniquidade. E hoje você aprende que não é por tua justiça, é pela justiça de Deus revelada em Cristo, que há salvação gratuitamente ao homem. Há esperança para o pior criminoso na história. A esperança para o homem. Veja como nós estamos bem perto dos judeus que Paulo condenou no capítulo 2, quando imediatamente nós dizemos: esse tipo de gente tem que ser condenada no inferno. Porque eu estou comparando a minha justiça com a justiça dele, a minha bondade com a maldade dele. O Evangelho não me permite pensar assim. Gratuitamente, livremente. Mãe, você que luta pela salvação do seu filho, você que ora e às vezes perde a esperança, ele está atolado em pecado, gratuitamente, não cesse de orar, porque Deus é cheio de misericórdia. Esposa, você ora pelo seu marido e ele está vivendo na pior situação da alma. Não cesse, porque gratuitamente Deus revela a sua salvação aos homens. Gratuitamente. Importante isso porque eu sou salvo então, e deve ser essa a minha perspectiva. Imagina uma criança que pede alguma coisa para sua mãe, que ela precisa, que ela necessita, confiando que ela dará. Ele não pede com mérito de nada. É apenas um meio de receber a generosidade da mãe. É apenas um meio de receber a bondade da mãe. A tua fé não é mérito para que Deus te conceda nada.
é o meio pelo qual Ele revelará a bondade dEle antes da fundação do mundo, por você. Paulo ainda mais especificamente, irmãos, nos ajuda a entender que se você pensa que sua fé é a causa da sua salvação, você deixará de olhar para Cristo e começará a olhar para a fé. Quando você vê dúvidas, isso vai destruir você. Quando você não perceber claramente e você não se sentir animado demais, o que vai acontecer? Quando você está animado, é porque eu fiz coisas que me levaram a ficar animado. Quando eu estou no chão, é porque eu fiz coisas que me fizeram ficar no chão. O que é minha fé? São obras que me salvam e me lançam no inferno. Eu me sinto tão bem. Quantos já ouviram falar nessa expressão? Ou nessa imagem? Quando eu ajudo alguém necessitado, me faz um bem tão grande à alma. Mas todo crente deve ter alegria em socorrer o outro. Mas aí quando você não faz, você desce para o inferno no outro dia. Aí você faz, você é tirado do inferno no outro dia. Não há mente que aguente subir ao céu e descer para o inferno diariamente, 20 vezes. Não há quem aguente. Gratuitamente. A razão pela qual eu fui salvo é a graça de Deus. Imaginar que a razão pela qual eu sou salvo é porque eu botei minha fé em Cristo, veja. Essa não é a razão, veja que erro sutil. A razão pela qual eu fui salvo não é porque eu coloquei minha fé em Cristo. A razão pela qual eu fui salvo é porque Deus me amou antes da fundação do mundo. E a fé é o meio pelo qual esse amor trará a obra de Cristo ao meu coração. Paulo ainda é um pouco mais específico acerca daquilo que onde devemos colocar a nossa fé. Veja, ele diz, a nossa fé em Cristo, mas não apenas isso, é nossa fé na obra de Cristo, na cruz de Cristo. Preste atenção nisso, irmãos. Porque muita gente pode ter admiração por Cristo. É um grande homem, um bom exemplo. É um exemplo que me inspira. Olha, Jesus Cristo é um exemplo que inspira a sociedade. As pessoas falam isso porque odeiam Cristo. O espírita vai dizer, nós cremos em Cristo. É um anjo de luz, ele é isso e aquilo. Só não é Salvador. O muçulmano islâmico vai dizer, até o Alcorão fala de Jesus. Nós cremos que ele era um profeta. Ele só não é Salvador. O verso 25 do capítulo 3 diz, veja, justiça que vem através da fé no seu sangue. No seu sangue. O verso 25, veja o que Paulo diz, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Paulo aqui está dizendo, a fé em Cristo, mas aí, no início do texto, propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. E falaremos da segunda parte posteriormente. A justiça através da fé no seu sangue. A fé salvadora em Jesus Cristo. Paulo disse,
nós temos de pregar Cristo e este crucificado. E assim, todo aquele que crê é feito justo. Ora, irmãos, tendo em vista que todos nós somos pecadores, não há necessidade de nenhum escapar desse princípio. Todos estão debaixo do princípio, todos carecem da glória de Deus. E só há uma maneira: Cristo morreu pelos nossos pecados. E Ele é o único que foi justo e que morreu sendo justo pelo seu povo, por aquele que Deus amou antes da fundação do mundo. É por esse fim, então. Todos nós somos pecadores. E aí, Paulo vai usar a imagem clara de que não há salvação apenas para um ou para um grupo ou para outro, para os judeus ou para os gentios, quando ele encerra o capítulo 1 e o capítulo 2, convencendo-nos de que os gentios e os judeus estão condenados. Agora ele diz: os judeus e os gentios estão encerrados no pecado, e a justiça que redime um e o outro é o evangelho de Cristo, a justiça que vem de Deus, revelado na pessoa de Cristo. Não há salvação para o judeu de uma forma e para o gentio de outra forma. Ambos são salvos da mesma forma, porque ambos são pecadores. Martin Lloyd Jones, comentando o texto, diz assim: o homem que tem fé, é interessante, o homem que tem fé não é mais um homem que olha para si mesmo. O homem que tem fé não é mais o homem que olha para si mesmo. Ele não olha para ninguém mais. Ele não olha para aquilo que ele era. Ele não olha para aquilo que ele é agora. Ele não olha para aquilo que ele espera ser. Ele olha inteiramente para o Senhor Jesus Cristo e sua obra plenamente cumprida. E ele repousa nela e nela somente. Eu não olho para mais nada a não ser Cristo. Como alguém pode ser justo diante de Deus? Como Deus pode fazer um pecador que merece a punição e a ira justo diante de Deus? Como eu posso ser justificado? Por meio da redenção que vem por Cristo Jesus. A palavra redenção é muito importante no verso 24. É a palavra que nos leva de volta ao Antigo Testamento. Uma sociedade totalmente de agricultura. Interessante porque onde as pessoas tinham alguns débitos e elas tinham de pagar os seus débitos. E quando você não podia pagar, você se tornava escravo daquela pessoa. E às vezes você passava a vida toda para pagar, esperando o dia em que haveria a libertação a cada 50 anos. Essa linguagem é utilizada pelo apóstolo Paulo. Veja, ele diz agora, através da redenção que veio por Cristo Jesus. O que significa isso? Através de Cristo. Nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos e o juízo de Deus estava sobre nós. E ninguém poderia pagar o nosso débito, muito menos nós mesmos. Nós nunca poderíamos ser colocados em liberdade. G. Cabil, no livro dele, A Teologia do Novo Testamento, ele tem um capítulo na sua obra muito intrigante em que ele descreve esse termo especificamente aqui. E ele faz um rastreamento histórico, onde ele pega a palavra hebraica usada pela Septuaginta, que é comum no Novo Testamento. Ele vai mostrar que está associado diretamente à libertação do cativeiro. Eles eram escravos e por meio da redenção eles seriam libertos
alguém pagaria o preço. E ele vai buscar isso longe, e ele traz à memória algo muito importante. Ele diz, ora, quando Israel foi liberto do cativeiro egípcio, ele diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa que imediatamente levará à libertação deles, o cordeiro pascal foi imolado, isto é, esse foi o preço pago. A redenção custou um preço, o sacrifício de Cristo. O Pai justifica o seu povo por meio da obra do seu Filho. Ele nos redime apresentando Jesus Cristo como sacrifício para a nossa libertação. Aqui está a única forma que o justo Deus justifica pecadores. Como é que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso colocando a sua justiça e a graça dele juntos. As duas coisas juntos. A cruz é o lugar onde o julgamento acontece. A cruz é o lugar onde a graça se revela. Era plano do Pai e era plano do Filho voluntariamente morrer. Preste atenção nessas palavras de um comentarista. Ele não sofreu porque ele tinha de sofrer, mas porque ele amou seu Pai e nos amou. Porque ele amou seu Pai e nos amou. Ele poderia ter voltado, mas ele escolheu não fazer. Se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Se Deus nos perdoasse, tornando-se indiferente ao pecado, Ele somente poderia nos justificar o seu povo, rejeitando o seu papel de juiz. Se Ele, preste atenção nisso, se Ele perdoasse o pecado do seu povo, sendo indiferente ao pecado, Ele teria que rejeitar o seu atributo. Ele teria de deixar de ser juiz. E Ele não amaria as vítimas do pecado. E não traria segurança a nós acerca do futuro. E nós teríamos dificuldade em ter certeza de alguma coisa. Não, Deus deve e Deus julgará. A grande maravilha é que Ele nos julga na pessoa do seu Filho. John Murray disse, Deus amou os objetos da sua ira, tanto que Ele deu o seu próprio Filho até o fim, para que pelo seu sangue Ele fizesse provisão para a remoção da sua própria ira sobre ele. Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho para que a ira dele não chegasse a nós, mas chegasse no seu Filho em nosso lugar. A justiça que me salva é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não pega a sua justiça e diz, eu vou lançar em outro lugar. Pelo contrário, Ele volta-se contra si mesmo. Muita gente acha que o pior inimigo do homem é o pecado, é o diabo e é o mundo. Deixa eu lhe dizer, o pior inimigo do homem é o próprio Deus. É o próprio Deus. Deus está irado com o homem por causa do seu pecado. Isso é tão certo, irmãos, que Ele volta a ira dele contra Ele mesmo, para que Ele não nos condene eternamente.
o seu próprio filho recebe a ira que era minha e sua. A cruz não é, e nem foi, nem nunca será, e nem poderá ser representada como um acordo pecaminoso entre a ira de Deus e o seu amor. Ele não satisfez uma metade e outra metade. O amor foi satisfeito uma parte, a ira outra parte. Para que ele satisfizesse completamente tudo na cruz. A ira e o amor de Deus deveriam ser vindicados na cruz. E ali demonstrado perfeitamente o amor para com seus eleitos foi revelado no fato de que ele mostrou a sua ira toda na cruz do Calvário, para que por meio dela ele mostrasse o seu amor para com seus eleitos. Os dois são cumpridos na cruz. A cruz é a demonstração da justiça de Deus e do seu amor que justifica o pecador. Não há esperança à parte da cruz. Por isso Paulo diz, e essa é a palavra de Paulo, a justiça de Deus que é revelada pelo seu sangue, é comprado pelo seu sangue, pela fé em Cristo, é o sacrifício dele, é lá na cruz do Calvário, onde essas verdades se encontram. É óbvio que você não pensa que apenas no sacrifício passivo dele, a sua obediência passiva, mas ativa também. Quando ele obedece à lei todo o tempo, ele está cumprindo exatamente os mesmos preceitos, porque não foi imputado a nós apenas o perdão dos nossos pecados, mas foi imputado a nós a sua justiça. Preste bem atenção nisso. Se fosse Cristo morreu apenas para perdoar os nossos pecados, nós voltaríamos exatamente para o lugar onde Adão se encontrava, onde ele não tinha pecado, mas podia pecar. Ele não apenas morreu pelo meu pecado, ele também satisfez a justiça de Deus. A sua justiça foi imputada a mim. E o que nos maravilha pensar em tudo isso, irmãos. Quando você pega lá Gênesis no capítulo 26, verso 5, quando Moisés fala sobre Abraão, que já havia morrido há algum tempo, e ele diz assim sobre Abraão: Abraão, meu servo, guardou as minhas leis, os meus estatutos. Abraão cumpriu as minhas leis. Nós sabemos que Abraão pecou. Por que ele é descrito como um homem perfeito? Porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. Você vai para o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, quando Salomão está orando para a construção do templo e para oferecer o templo a Deus, ele diz, assim como o Senhor foi misericordioso para com meu pai, aí ele diz, o texto diz, o meu pai, e o autor dos reis diz, a Davi, que foi obediente à lei de Deus. Nós sabemos que ele quebrou a lei do Senhor. Porque ele é contado como alguém que é perfeito? Porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. Não tenha dúvida que essa é a única maneira de você ser salvo. Porque se você é salvo, porque se a sua fé é a tua obra, ela tem que ser perfeita assim. A ira de Deus tem que ser satisfeita. A justiça, para que o amor se revele. Se a tua obra que te salva, ela tem de cumprir os dois papéis. Você está perdido. E ele encerra essa narrativa apenas dizendo,
E eu apenas comento o que ele diz aqui no texto, por questões mesmo próprias da lógica que Paulo estabelece no texto sagrado. Quando ele diz que ele não poupou o pecado daqueles que estavam no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele diz assim, no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. A manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ora, o apóstolo Paulo aqui, com tanta clareza, ele diz alguma coisa que nos chama a atenção. É verdade que os crentes do Antigo Testamento foram redimidos e creram no Senhor e foram salvos. Mas a obra ou o sacrifício dos animais não podia salvá-los. É verdade isso. Mas eles eram salvos como? Porque organicamente estava ligado ao sacrifício de Cristo. Eles não criam no sacrifício do animal. Veja as palavras de Davi: ó Senhor, se o Senhor quisesse os sacrifícios, eu te daria todos, mas o Senhor não desprezará um homem de coração quebrantado. Davi tinha consciência disso. Quando Saul volta da guerra e peca contra Deus, traz animais para oferecer em culto ao Senhor, o próprio Deus, por meio do profeta, diz a ele: importa obedecer mais do que sacrificar. O sistema sacrificial tinha um tempo, era temporário, não era perfeito, apontava para Cristo. E todos, tanto do Antigo Testamento, veja Paulo dizendo, quanto do Novo Testamento, são justificados apenas em Cristo. Na pessoa de Cristo. Todos são justificados na pessoa de Cristo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deixa eu encerrar dizendo alguns pontos importantes aqui para os irmãos como aplicação. Cristo é o objeto da nossa fé, nós vimos hoje. A nossa própria fé não pode ser objeto da nossa própria fé. Nós devemos olhar para fora de nós mesmos, para Cristo. O Antigo Testamento testifica que nós devemos olhar para Cristo tão somente. A nossa única esperança de justiça não está nas nossas obras de obediência da lei de Deus, mas na obra de Cristo para redimir pecadores ao custo do seu precioso sangue. Cristo somente pode satisfazer a justiça de Deus, dirigida contra pecadores, e somente Ele pode apaziguar a sua ira. A palavra propiciação utilizada no texto nos mostra que o perdão de pecados é um aspecto da propiciação, mas a propiciação vai além disso. Ela apazigua a ira de Deus. Aquele que confia em Cristo somente é declarado justo pelo Supremo Juiz. Então o Senhor diz, todo aquele que ouve o Evangelho, veja as palavras do Senhor, e eu encerro aqui com vocês, Isaías 65, verso 1, por favor. Isaías 65, verso 1. Isaías capítulo 65, verso 1, veja o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto específico da salvação de todo aquele que o Senhor, até mesmo dos gentios, diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia
a um povo rebelde, está se falando aos judeus. Mas preste atenção no verso 1. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a voz do Evangelho hoje para você nessa noite. O Senhor diz a você, eis-me aqui. Eis-me aqui. A justiça que te salva é a justiça de Deus. A justiça que se revela no Evangelho de Cristo, que recebeu a ira de Deus em nosso lugar, onde o amor se revela para com todos os seus eleitos. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Venha ao Senhor livremente, gratuitamente. Rejeita a tua própria justiça. Confia. Confia em Cristo. Tão somente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra, o teu evangelho produz algo em nós que nada na terra pode produzir. Amor a ti, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor, porque tu és a nossa salvação. Tu és a nossa redenção, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Em ti, somente em ti confiamos, Senhor. O teu evangelho é onde a tua justiça se revela. Ó Cristo, ó pastor das nossas almas, ó bispo, ó rei, ó profeta, ó sumo sacerdote, ó ungido de Deus, bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade. E que todos os joelhos se curvem diante de ti. E todo homem rejeite a sua própria justiça e aceite a justiça que vem de Deus pela obra de Cristo, nosso Redentor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ensina-nos a cada dia a compreender onde a nossa esperança repousa. Quando temermos, quando tivermos lutas internas, quando aparentarmos fracos, permita-nos enxergar onde está firmada a nossa salvação, na rocha que é Cristo, nosso Senhor. Derrama a tua graça sobre a tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.